Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo para nós tratarmos de algum assunto, do nosso cotidiano, baseado sempre, claro, na palavra de Deus. Antes de nós começarmos o vídeo, eu quero dar aquele recadinho de sempre, que convidar você que não ainda se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, que você curta os nossos vídeos, dê o seu like, que você compartilhe com outras pessoas, e que você nos ajude a proclamar a palavra de Deus, a divulgar esse trabalho aí para edificação de outras vidas. Lembrando também que o nosso Mulheres no Espelho está também no Instagram, no Facebook e também todos os domingos às 14 horas nós estamos lá participando ao vivo no programa Cristo é a Resposta para Você, sob a direção do irmão Gilson Barbosa, na Rádio Alternativa. Eu deixo sempre o link aí, fixado nos comentários, para que você possa acessar, participar lá conosco. Inclusive você pode, nós temos também lá o nosso WhatsApp, você pode até participar ao vivo, mandando seu áudio, mandando a sua mensagem de texto, pedindo algum louvor e pode também estar até homenageando alguém lá, você pode estar oferecendo os louvores, enfim, você pode estar participando conosco, desse trabalho Mulheres no Espelho, para ser edificados, sermos edificados juntos e edificarmos outras pessoas. Muito bem, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito, de um tema muito importante, para a nossa vida, e realmente esse faz parte do nosso cotidiano, sem dúvida nenhuma. Quero falar com vocês sobre alimento, alimentação, ou fome. Vocês conhecem alguém, alguma pessoa, que consegue viver sem se alimentar? Eu acredito que é impossível você dizer que sim, Por quê? Porque o Criador já estabeleceu a alimentação, como a forma de nós nos mantermos vivos, nos mantermos saudáveis, de nós sobrevivermos. Então, todos nós precisamos nos alimentar. O bebezinho, quando ele nasce, uma das primeiras coisas que ele faz, ele chora, e ele por não saber falar ainda, quando o bebê está chorando, está muito aflito, uma das primeiras coisas que a gente faz é ver se o bebezinho está com fome, não é assim? Depois a gente vai ver se está molhado, se está precisando de alguma outra coisa, mas a gente já pensa logo, está com fome. E para o bebê crescer, para o bebê se desenvolver, saudável, ele precisa, que a mamãe, ou que os responsáveis por ele, preparem sempre as alimentações, as refeições direitinho, e isso para todos nós, Enquanto nós vivemos na Terra, nós precisamos nos alimentar. E uma outra coisa que nós podemos observar é que quando uma pessoa, não sente fome, não sente desejo, seja criança ou adolescente ou adulto, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que não sentir fome, é um sinal de alerta, Alguma coisa que a gente precisa observar e investigar. Porque se a pessoa não sente fome, se a pessoa não sente necessidade de comer, certamente alguma coisa está errado com ela, é sinal de que algo não vai bem no seu organismo, é sinal de doença, Quando nós estamos resfriados, gripados, com algum vírus, normalmente o nosso organismo, ele começa a rejeitar a comida, a gente não sente vontade de se alimentar, e isso não é uma coisa boa. Também, da mesma forma, quando uma pessoa, por algum motivo, vai deixando de se alimentar, ela tende, a adoecer e morrer. Então, o alimento é muito importante, e se nós não sentimos fome, nós precisamos nos preocupar. E da mesma forma, isso nós estamos falando do nosso corpo físico, da mesma forma nós podemos aí fazer um paralelo com a nossa vida espiritual. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para nós vivermos com Deus, para nós estarmos perto de Deus. E quando nós não sentimos essa necessidade, não sentimos fome de Deus, não sentimos necessidade da presença de Deus, nós certamente devemos entender que nós estamos enfermos, que nós estamos doentes espiritualmente, porque o homem foi criado para ser adorador de Deus, para estar com Deus e para andar com Deus. E se ele não sente essa necessidade e esse desejo, certamente este homem não está bem e não tem como ir bem, A tendência é a morte espiritual. Muito bem, então eu gostaria de ler com vocês aqui o que o apóstolo Pedro diz no capítulo
2 da primeira carta, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que provastes que o Senhor é benigno. Então está dizendo aqui, né, que nós precisamos desejar, né, o leite, o alimento. Que alimento é esse? É a palavra de Deus, a forma que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, para que nós pudéssemos estar perto dEle, realmente para nós termos comunhão com Ele, a presença dEle em nós, é a palavra dele. Através da sua palavra, nós o conhecemos, nós sabemos quem é Deus, como Deus age, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. E aí nós podemos, através da palavra, estabelecer um relacionamento com Deus. Então, se nós não sentimos necessidade, não sentimos fome de nos alimentar dessa palavra, isso é um péssimo sinal. É um sinal que nós estamos enfermos espiritualmente. É um sinal de que nós estamos longe de Deus e nós precisamos deste alimento para que nós possamos nos aproximar de Deus. E eu quero ainda ir mais longe a respeito de alimento e voltar um pouquinho com vocês e ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 6, o Evangelho de João vai nos dizer o seguinte, eu vou ler a partir do verso 48, diz assim: eu sou o pão da vida. Quando a gente fala em pão, a gente pensa logo em quê? Alimento, não é verdade? Pão, né? Quem é que quer pão? Quem sente fome. Quem precisa de pão? Quem está com fome. E ele diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus Cristo aqui está falando, né, da necessidade que nós temos, né? E Ele é aquele que nos alimenta. Ele é aquele que nos sustenta. Como eu disse no início, que nós precisamos, fisicamente falando, de nos alimentar para que nós possamos ter vida, para que nós não venhamos adoecer, para que nós tenhamos saúde. E espiritualmente, para que nós tenhamos vida, nós precisamos se alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que por causa do pecado, né, todos somos condenados à morte, o salário do pecado é a morte, e por isso ele enviou Jesus Cristo para que nós novamente pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos nascer de novo, como Pedro diz, né? Como meninos que nasceram de novo, vocês precisam, né? Meninos recém-nascidos, vocês precisam desejar, precisam chorar, precisam ter fome, como o bebezinho. O bebezinho, quando ele está com fome, ele chora, né? Que não tem quem faça parar, a não ser o leitinho, né, o alimento. Se a mãe não trouxer o alimento para ele, ele não vai parar de chorar. Então, Pedro diz aqui que a gente precisa ter essa fome da palavra de Deus e da presença de Deus. E Jesus Cristo é o pão da vida. Ele disse que eu sou o pão da vida, o pão que Deus mandou do céu para que vocês pudessem se alimentar de mim e que vocês tenham vida, que vocês tenham saúde, né, espiritual, para que vocês não morram. Então, se você não tem fome, se você não sente desejo da presença de Deus, da palavra de Deus, se você não sente a necessidade, fome do pão da vida que é Jesus, alguma coisa está errado e precisa ser resolvido o mais rápido possível. Você precisa de Cristo, nós precisamos de Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, que é o pão da vida. Então se você não está sentindo fome de Deus, se você não tem desejo de ler a palavra, se você não sente necessidade de orar a Deus, se você não sente necessidade de ter Cristo com você, em você, realmente é um problema muito sério, precisa ser investigado, porque é um sinal de que você está muito doente. Mas se você sente fome de Deus, se você sente desejo de Deus, se você procura se alimentar do pão da vida que é Jesus, certamente você viverá e viverá de uma forma abençoada, de uma forma saudável. Portanto,
como um bebezinho, deseja tanto leite e chora e faz de tudo para que esse leite chegue até ele, que você possa desejar, que nós possamos desejar, que nós possamos sentir fome e clamar pelo pão da vida, pela presença de Cristo em nós, para que nós verdadeiramente tenhamos vida e vida com abundância. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, compartilhe esses vídeos e até o próximo vídeo.